Olá, nós vamos continuando a falar sobre o tratamento farmacológico do delírio. Os colegas já falaram outros aspectos relacionados ao delírio e nós vamos falar sobre o tratamento farmacológico. Eu declaro inicialmente que não tenho nenhum conflito de interesse. De maneira geral, o tratamento farmacológico do delírio, as medicações mais utilizadas são o haloperidol, em pacientes com delírio hiperativo, na dose de 0,05 a 15 miligramas por quilo dia, na infância, né? E delírio hipoativo, a risperidona, 0,25 a meio miligrama por dia. Outras drogas que também estão usadas, a olanzapina e a ziprasidone, que são menos usadas ainda, os estudos em crianças são um pouco utilizados. Então, diante disso, nós vamos apenas apresentar alguns estudos que mostram algumas medicações que estão utilizadas em delírio. Esse estudo, publicado agora em 2015, avalia a segurança da quetiapina em tratar o delírio em crianças criticamente doentes. Foram analisados 50 pacientes com diagnóstico de delírio que receberam dose média de 1,3 miligramas por quilo de quetiapina por 12 dias. Nesse período, houveram 3 episódios de QT longo não associados com arritmia. Nenhum paciente teve sintomas extrapiramidais e neuroléticos e consideraram ser uma medicação sinal insegura. Mas ainda é um estudo pequeno e não existe estudos muito grandes ainda, muito importantes com a quetiapina. A experiência pessoal do nosso serviço é usar em 1 ou 2 casos e nunca foi usado comparadamente com outras medicações para saber se tem mais segurança e se a eficácia é igual. Esse é um estudo que foi feito em adultos, publicado em 2018 no New England, com todos os pacientes com mais de 18 anos de idade. Foram várias universidades americanas, eu coloquei apenas algumas aqui, e compararam o haloperidol com o ziprasidone no tratamento do delírio em pacientes criticamente doentes. Foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo-controlado, com pacientes que tinham choque e insuficiência respiratória, mas que com essas doenças desenvolveram delírio hiperativo e hipoativo. Foram randomizados em 3 grupos. Um grupo que recebeu haloperidol endovenoso, no máximo 20 miligramas. Um grupo que recebeu ziprasidone, no máximo 40 miligramas. E um grupo que recebeu placebo. Foram 183 pacientes que entraram nesse estudo, sendo que desses, 566, ou seja, 48% tinham delírio. 89% eram delírio hipoativo e 11% delírio hiperativo. 184 foram randomizados recebendo ziprasidone, 192 haloperidol e 190 receberam placebo. A média de tempo de exposição da droga foi de 4 dias. E a média de dias sem delírio em pacientes vivos foi de 8,5 no grupo placebo, 7,9 no grupo haloperidol e 8,7 no grupo ziprasidone. Os dias com delírio, ou seja, variou de 4 a 6 dias. E em coma foram 2 dias. Foram semelhantes nos 3 grupos. E a excessiva sedação também não diferiu nos 3 grupos. Uma outra análise que foi feita, após 30 a 90 dias, eles analisaram a sobrevida dos pacientes, os dias de ventilação mecânica, o tempo de alta na UTI, a readmissão na UTI e a alta hospitalar. E esses itens avaliados foram praticamente iguais nos 3 grupos. O prolongamento do intervalo QT foi mais pronunciado no grupo com ziprasidone. 2 pacientes com haloperidol desenvolveram arritmia tipo Torsades de Pointes. Um paciente do grupo com haloperidol foi retirado do estudo por suspeita de síndrome neurolética maligna. 3 pacientes, um em cada grupo, saíram do estudo por apresentarem sintomas extrapiramidais importantes. Então, observem aqui, os dias sem delírio ou coma foi praticamente igual nesses pacientes. Os dias paciente vivo sem delírio ou coma foi praticamente igual, uma diferença mínima nos 3 grupos. Os dias com delírio também praticamente não houve diferença,
assim como os dias de coma, que foram praticamente iguais nos 3 grupos. Aqui também, em relação à mortalidade, também não houve diferença em relação aos 3 grupos. Então, apesar de serem pacientes que tinham clínica e tinham diagnóstico de delírio, eram pacientes que tinham choque e insuficiência respiratória. E nesses pacientes, não se observou melhora com o tratamento ao delírio. Talvez, melhorando a causa básica, esses pacientes tivessem uma evolução boa sem utilizar a medicação. Conclusão, então, foi que o uso da haloperidol, ziprasidone ou placebo em pacientes em choque e insuficiência respiratória e com delírio hiperativo ou hipoativo não alterou significativamente o tempo do delírio. Então, não houve praticamente nenhuma alteração em todos os dados avaliados nesses 3 grupos de pacientes. Um outro estudo que foi publicado conjuntamente na Polônia, nos Estados Unidos e na Itália, eles fizeram alguma avaliação sobre os desafios do diagnóstico e terapia do delírio nas UTIs. Eles realizaram uma revisão de vários estudos sobre delírio. Afirmaram que os estudos mostraram eficácia no tratamento farmacológico, mas esses estudos são muito escassos. Então, não existem ainda estudos que mostram uma eficácia, estudos bem elaborados que mostram uma eficácia no tratamento farmacológico do delírio. Um estudo que foi colocado por esses autores foi um estudo que avaliou a eficácia de 5 mg de olanzapina por 24 horas e meio miligrama de haloperidol para 8 horas, e não mostrou nenhuma diferença no tempo de delírio. E que os pacientes que receberam haloperidol tiveram mais efeitos extrapiramidais. Outro estudo, com 50 mg de quetiapina 2 vezes ao dia, comparado com o placebo, também não mostrou diferença na mortalidade e no tempo de permanência na UTI. E um outro estudo que os pacientes que não receberam, que não responderam ao tratamento intravenoso com 30 mg de haloperidol, eles receberam dexmedetomidina em uma dose que variou de 0,2 a 0,7 microgramas por quilo, em torno de 1 hora. Enquanto aqueles que reagiram ao haloperidol receberam uma infusão menor, de meio a 1 miligrama em 1 hora. Os pacientes com dexmedetomidina tiveram menos tempo de tratamento em UTI e menos episódios de sedação que os pacientes que não receberam a dexmedetomidina. Então, o que a gente pode concluir desse último artigo? Os pacientes que têm risco de desenvolver o delírio, seja lá pelas inúmeras causas que eles têm, talvez, quando nós formos fazer a sedação, seria interessante usar a Dex. Por quê? Porque a gente sabe que o que é mais usado ainda em pediatria é o midazolam. E a gente sabe que o midazolam é potencialmente um grande indutor ou um grande causador de delírio em pacientes graves. E esses estudos, então, voltando aqui um pouquinho, também verificaram que quetiapina, olanzapina, haloperidol, não houve muita diferença no uso desses medicamentos comparados entre eles ou comparados com o placebo. Esse é um estudo que analisou a dosagem das colinesterases e das medicações anticolinérgicas nos pós-operatórios de pacientes com delírio. Foi um estudo publicado conjuntamente em Nova York e Heidelberg. O objetivo do estudo foi descrever a relação entre a exposição a drogas anticolinérgicas, atividade da enzima acetilcolinesterase, inflamação e desenvolvimento de delírio no pós-operatório. A gente sabe que nos estados com grande gasto de energia, como choque e hipóxia, a deficiência de acetilcolina acontece. Isso também em situações de inflamação sistêmica e também no uso de drogas colinérgicas. O que eles observaram? Lembrando da atividade dessas enzimas, a acetilcolinesterase hidrolisa a acetilcolina. E a outra enzima, a butirilcolinesterase, também bloqueia a acetilcolina e também algumas drogas colinérgicas. Então, os pacientes em que foram colocados nesses estudos, pacientes que tinham pós-operatórios diversos,
foi dosado, foi verificado a atividade da colinesterase e foi verificado também os efeitos colaterais que isso poderia causar. Foi um estudo com 93 pacientes, todos crianças de 1 mês a 17 anos, em POs diversos, sem história de delírio prévio, e analisaram o delírio pela escala de Cornell, no pré-operatório e diariamente nos primeiros 5 dias de pós-operatório. Eles verificaram que a dosagem da acetilcolinesterase não alterou no pré-operatório e no pós-operatório, e a dosagem da butinilcolinesterase reduziu após o uso de anticolinérgico no ato cirúrgico. Então, diante dessas situações, o que nós esperaríamos é que, como essas enzimas não houve aumento, pelo contrário, não houve alteração da acetilcolinesterase e da butiril, houve uma redução, esperaríamos que tivesse um maior efeito colinérgico e não anticolinérgico. Então, o que esses estudos concluíram é que os pacientes jovens têm menos reserva de acetilcolina. E se eles são submetidos a um estresse, por exemplo, pós-operatório, como foi o caso, existe ainda uma redução da acetilcolina. Então, por isso que, apesar de termos as enzimas que hidrolisam a acetilcolina em nível baixo ou sem alteração nesses pacientes, não houve uma crise colinérgica. Pelo contrário, houve um aumento da atividade anticolinérgicos. Então, o que eles verificaram? Que o uso de anticolinérgicos nos pacientes em pós-operatório, principalmente na faixa etária pediátrica, o uso desses anticolinérgicos foi associado a uma maior incidência de delírio associada a outros fatores. Então, além do uso anticolinérgico, outros fatores, como já foi comentado pelos colegas aí, que contribuíram para o paciente ter delírio. Então, foram utilizadas nessas crianças 23 drogas anticolinérgicas. E o número de drogas utilizadas foi significativamente relacionado com o desenvolvimento de delírio no pós-operatório, independentemente da severidade das doenças. Recomendo, então, evitar, se possível, essas drogas no pós-operatório. Então, quais são as drogas assim que são citadas como ter efeito anticolinérgico importante? Essa escala de 3, 2, 1, quanto maior a escala, maior risco que essas drogas têm de potencial anticolinérgico, consequentemente, maior causar delírio. Então, no nível 3, as drogas que têm alto potencial anticolinérgico são a tropina, a dinemidamina, oxybutinina e a prometazina. 2, seria intermediário, a ranitidina. E 1, que tem um baixo potencial de efeito anticolinérgico, seria a ampicilina, captopril, ciclosporina A, dexametasona, diazepam, diltiazem, etomidato, fentanil, furosemida, a hidrocortisona, o lorazepam, a metilticoxina, o midazolam, a morfina, a nifedipina, pancurônio, a prednisolona e a teofilina. E a gente sabe que algumas dessas drogas são utilizadas no pós-operatório. Aqui a gente tem, essa figura mostra que quanto mais drogas foram utilizadas, mais severo o delírio. E os pacientes que utilizaram menos drogas anticolinérgicas tiveram menos delírio, tanto em quantidade quanto em número. Então, quantas mais drogas forem utilizadas, maior a chance de ter delírio. E se foram utilizadas uma droga, altas doses dessas drogas, aumenta a chance de ter delírio. Aqui são as principais drogas que foram utilizadas. Então, vocês vejam, midazolam. Midazolam fez muito delírio. Os pacientes que usaram doses altas de midazolam tiveram delírio severo. Dose baixa, um pouco menos, e utilizaram bem baixa dose de midazolam, não tiveram delírio. Assim como aconteceu com o fentanil, com a furosemida e com a ranitidina, que são medicações, fentanil como analgésico, midazolam como sedativo, são usados em pós-operatório, paciente, principalmente se você precisa ser intubado, né? E a furosemida, a gente sabe que o balanço hídrico é bastante, hoje em dia, analisado, avaliado em pacientes em UTI. E a gente sabe que um balanço hídrico positivo é risco de mortalidade. Então, muitos pacientes que podem sair com balanço hídrico positivo ou que desenvolvem isso no pós-operatório recebem furosemida.
que também é uma droga que tem efeito anticolinérgico e pode causar delírio. A ranitidina, que nesse estudo foi uma das mais utilizadas, a gente sabe que no Brasil, pelo menos hoje em dia, não é mais comercializada, porque houveram efeitos colaterais em algumas doses delas, em alguma quantidade de medicações, e não é mais utilizada. Aqui a gente observa também a atividade das enzimas das colinesterases. A gente observa o quê? Que nos 3 grupos não houve diferença, tá? Não houve diferença em relação à atividade dessas drogas. Então, houve a acetilcolinesterase não mudou, a butinilcolinesterase houve redução dela, tá? E esses pacientes no pós-operatório houve então a diminuição dessas enzimas e não houve uma atividade colinérgica importante, mostrando que esses pacientes têm uma baixa reserva de acetilcolina. Também aqui a atividade dessas enzimas ela foi baixa. Vocês notam que acabaram baixando nos dias do tratamento e que os pacientes que, mesmo que tenham tido delírio leve ou não tiveram delírio ou tiveram delírio severo, não houve praticamente diferença nas dosagens dos níveis séricos dessas enzimas. E um outro estudo que foi a monitorização da concentração plasmática do haloperidol e avaliação dos efeitos colaterais em pacientes em crianças criticamente doentes. Artigo publicado no British Critical Care Medicine. Foi um estudo realizado em Roterdã, na Holanda. No período de 1 ano, analisaram 13 pacientes com diagnóstico de delírio, que receberam haloperidol. A dose média foi de 0,027 mg por quilo dia, variando de 0,05 a 0,85, uma dose alta, né? Todos melhoraram no delírio, mas 5 tiveram efeitos colaterais. 3 reverteram com biperideno, 2 descontinuando o tratamento e ou reduzindo a dose. Nenhum eletrocardiograma mostrou arritmia. Apenas um paciente que usou o haloperidol teve um QT longo, mas isso foi descontinuar o tratamento e esse paciente foi analisado 4 meses depois e mostrou que ele ainda tinha um QT longo, mesmo não tendo mais utilizado por esse período o haloperidol. E eles concluíram que esse QT longo o paciente já tinha, e que não foi associado ao haloperidol. Aqui a gente observa que os pacientes que tiveram eventos adversos tiveram doses mais altas de haloperidol. E o tempo de tratamento também foi maior naqueles pacientes que tiveram efeitos colaterais. Assim como outras alterações também foram mais evidentes. Tá? Aqui nós temos os pacientes que tiveram efeitos adversos. Foram 5 pacientes. O que a gente observa? Que eles receberam dose maior de haloperidol. Certo? Aqui são o estado clínico que as crianças tinham. Por exemplo, uma menina que tinha insuficiência respiratória por pneumonia e estava em ECMO. Então, uma menina extremamente grave. Uma menina com insuficiência respiratória e foi ressuscitada após choque séptico. Um menino após transplante hepático. Uma menina com insuficiência respiratória devido ao sangramento nasal causado por trombocitopenia idiopática. E outra menina que tinha insuficiência cardíaca devido à miocardiopatia e que usava um dispositivo no ventrículo esquerdo para assistência. Tá? Então, todos eram os pacientes graves. Tá? O tempo de causou efeito colateral variou conforme os pacientes, mas esses 5 pacientes tiveram efeitos colaterais relacionados ao uso do haloperidol. A gente sabe que o haloperidol é uma droga que tem muitos efeitos colaterais, principalmente o prolongamento do intervalo QT, mas que nesses pacientes não foi importante, e aqueles quadros de manifestação extrapiramidais. Então, é uma droga assim que tem que ser muito bem cuidada quando a gente vai tratar um paciente com delírio. Porque o que a gente chega à conclusão é que todas as drogas que nós comentamos aqui podem estar disponíveis, umas como
o olanzapina e ziprasidone, não tem estudo isso em criança ainda, então a gente não tem nenhuma experiência com essas drogas. Eu acho que o mais importante de tudo é o que os colegas falaram, tentar fazer medidas preventivas contra o delírio, para que o paciente não tenha mais esse tipo de complicação. Obrigado.